Antes de passar aqui o vídeo para os nossos comentaristas falarem cada um a sua opinião, eu quero mandar um abraço para a Raquel do Nova Porto Velho. Moisés, estamos ligados aqui no programa. Tá bombando, tá bombando. Hoje ele tá bem. Um abraço pro Antônio, que tá ligado, o Manuel e Silmara e o Marcondes lá do Bairro Areal. Todos vocês, pessoal, obrigado pelo carinho. Vai mandar um abraço para todos os eleitores dele hoje, viu? Todos os nossos telespectadores, eles merecem, são vocês que nos dão o orgulho da audiência. Vamos começar aqui pelo pastor Josinélio. Pastor Josinélio, e aí, o Trump não quer conversar mesmo, como disse o Lula? O que o senhor acha? Ou é o Lula que não quer conversar, quer fazer intriga, quer fazer guerra e não deixa o Brasil desenvolver e andar? Como é que fica, pastor Josinélio, na sua opinião? Rapaz, Moisés, é preocupante a situação do Brasil. Preocupante porque, no final de tudo, vai atingir pessoas como nós, que estamos aqui embaixo. É uma situação dramática. Você ouviu uma fala de um presidente da República como essa do Lula. E, por incrível que pareça, é um ataque direto ao Trump. Aí você vê o Trump dizendo no vídeo, eu estou dando tarefa de 50% aos países que a gente está com problema. Ao invés do Lula, nesse momento, sabe que precisa. O Lula sabe que precisa dos Estados Unidos. A China, que é a poderosa China, voltou atrás, negociou. E por que motivo o Lula continua achando que ele pode bater de frente com os Estados Unidos e vai ter êxito no início e no final? Meu Deus! Que cabeça desse homem que vai estar colocando todos nós em um buraco. Esse discurso do Lula aí, você pode ter certeza que o Trump vai assistir. E para piorar a situação, hoje, agora há pouco, o Lula saiu da Aliança Internacional do Holocausto, que é uma manifestação dos países que estão aliançados para reconhecer toda a tragédia que aconteceu no Holocausto com o povo judeu e combater o antissemitismo no mundo. O Lula saiu dessa aliança, Moisés. Qual é a vantagem disso? É um ataque direto aos Estados Unidos. Nós estamos precisando sentar na mesa, conversar, fazer acordo. Aí nós temos um governo brasileiro que ataca diretamente. Aí, como disse o Caiado, nós temos que conversar agora com os governadores de direita, os governadores de esquerda. Por quê? Não adianta contar com o presidente da República. O Lula está aí para fazer bravata. O Lula está aí para subir no palco e destruir a nossa economia, cara. Tem que sentar com os governadores. O Caiado tem razão. Chama os governadores, vamos fazer alguma coisa antes que o pior aconteça, porque estamos ameaçados. Vai ter a tarifa de 50% agora, Moisés, e a gente sabe que essa tarifa pode subir para 100%. E o pior, hoje, a Venezuela taxou o Brasil 72%. A Venezuela, meu amigo, você vê o nível de moral que nós estamos. A OTAN está ameaçando tarifar o Brasil em 100%. Sim. O que vai acontecer no Brasil? O que será do futuro do Brasil? Esse governo aí, que o professor Edson está batendo palma, pode lascar todos nós, infelizmente. Olha só, pastor Josinélio, eu fiquei muito triste com essa semana. O Brasil falou muito de Israel, atacou Israel, a comunidade israelense soltou várias notas, mas que Deus tenha misericórdia do nosso país. Chico Holanda. Trump não gosta de conversar muito com ditadores, não. Tá? Ou também pinguço, cachaceiro. Só com da Arábia Saudita. Então, vejam só, quem Lula pensa que é, tá? Para querer... Mas ele sabe o que ele é. Eu já aqui batizei ele com todo o respeito. Ele é aquele cachorro pitzinho, aquele que faz barulho, late, querendo enfrentar o pastor Alemão. E essa turma, os filhotes de ditadura, são os vira-lata que ficam ali aplaudindo o Pitt. Olha, o Trump vai querer saber de Lula. Quem é Lula na história do jogo? Se agora com essa do Josinélio falando que até a Venezuela está taxando o Brasil, isso é porque nós não temos um representante, nós não temos um presidente que seja, de fato, respeitado no nosso mundo. É respeitado, sim, com os ditadores, porque é farinha do mesmo saco. Tá? Farinha do mesmo saco. Então, o governador Caiado tem razão. Tá? Não adianta esperar pela representatividade que seria o correto de um presidente da República, quando é um presidente da República que não tem
moral, não tem caráter, não tem dignidade, é antiético, antipatriota, é um ditador. Tá? Ele é tão ditador, em conjunto tu tá falando com essas besteiras aqui, tu não tá saindo daqui preso. Um outro pré-ditador também, que é o Alexandre de Moraes. Essa dupla que está instruindo o país, tá? E que nós nos livramos um pouco lá atrás, quando foi impeachmentada a incompetente da Dilma Rousseff, quando estava deixando o país no fundo do poço. E agora, mais uma vez, estamos nesse mesmo caminho. Por quê? Porque algumas pessoas, como aqui o Edson Silveira, como o Jurandir, como o J. Bernardi, como a Marlene, votaram nesse cidadão que não merecia ser nem chamado de cidadão. E sim um destruidor, um anarquista, tá? Um antipatriota que está novamente levando o país a ser desrespeitado, a não ter respeito pelo mundo democrático. A ditadura não, a ditadura bate palma para ele. Aqui o Écio, que deve estar sentado junto também com o Juiz e com o Samuel, aquela carta do PT, apoiando o Maduro quando ele deu, mais uma vez, aqui o golpe na Venezuela. Professor Edson Silveira. Olha, senhores telespectadores, vejam quanta incoerência desses que me arrodeiam. Quanta incoerência. Primeiro fala de ditadura. Não sabe o que é ditadura. Porque se soubesse, não falavam as besteiras que estão falando aqui. O Chico Holanda agora fez um destempério aqui contra o presidente da República. Se nós vivêssemos a ditadura, quando ele saísse ali fora, ele estaria preso. Se nós estivéssemos vivendo um regime de exceção. Chico Holanda, seja irresponsável. Não seja irresponsável. Nós vivemos no momento da maior tranquilidade democrática nesse país. Você pode falar o que você quiser, você tem as suas disposições. Faça-me rir. Você está falando tanta besteira e não tem nenhum policial aqui para te levar preso. Se tu tivesse... Democracia, que o ex-presidente está preso sem estar condenado. Democracia. Ditadura, Chico. Você não sabe o que é ditadura. Não, eu não sei não. Isso aí é expertise de vocês. É expertise de vocês. Fala em ditadura, né, que o Trump não fala com o ditador. O primeiro país que o presidente Trump, foi visitar nesse seu segundo mandato foi a Arábia Saudita. Ali é um exemplo de democracia. A Arábia Saudita é uma democracia privilegiada, né? Só manda esquartejar jornalista. Só o que eles sabem fazer, esquartejar jornalista. Né? Se você estivesse na Arábia Saudita hoje, Chico, você não saía ali, não botava o pé na rua. E o Hamas? Você não estaria na rua. Irã. O Hamas está fazendo o papel dele, tem seus defeitos, errou quando olha errou, aí! Errou muito. Está assumindo que eles são terroristas. Ficou gago, ficou igual o Alexandre de Moraes hoje. Não é questão de ser gago. Ficou igual o Alexandre de Moraes hoje, quando um advogado colocou ele no canto dele. Eu tenho um problema realmente de dicção. Né? Agora não fique nervoso, Edson. Não fique nervoso, Edson. Agora, vocês defendem Israel, defendem as atrocidades que estão fazendo com o povo palestino, matando mães, matando crianças, agora matando até o povo que está fazendo ajuda humanitária lá de fome, porque não deixa entrar comida para aquela gente. Vocês querem que o Brasil defenda isso, essas atrocidades? Vamos parar, gente. Hoje mesmo, o presidente da França declarou que vai agora declarar apoio e reconhecer o Estado da Palestina. Ora, então nós temos que mudar esses conceitos daqui. Sobre o tarifaço do Donald Trump. Essa turma aqui viu que o Eduardo Bolsonaro, aquele menininho... Olha, não era o Bananinha que não tinha poder? Filho do Bolsonaro, pai. O Bananinha que está lá nos Estados Unidos. O Bananinha tem força. Que está lá vendendo a alma, né, para trair o Brasil, para articular com o seu aliado Donald Trump, né, sanções contra o Brasil.
viram que depois que fizeram a cagada, pisaram na bola feio, porque o tarifaço de 50% vai prejudicar o Brasil? Vai. Mas vai prejudicar principalmente os principais aliados da família Bolsonaro no Brasil, que é a turma do agronegócio, que é o grande empresariado, né? Mas mesmo assim, o governo do presidente Lula, o governo responsável, o governo coerente, não abandonou essas pessoas. Chamaram todas para conversar sobre a coordenação do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E lá estão buscando alternativas, soluções. Vocês viram o que passou no vídeo passado aí, há pouco tempo aqui na frente, né? Que o governo brasileiro já está buscando mercado para os nossos produtos, para diminuir a nossa dependência dos Estados Unidos. Né? Então eu não tenho muita preocupação não, porque o Brasil vai achar o caminho, e vai ser o caminho das oportunidades, porque é na crise que aparecem novas oportunidades para quem é bom comerciante, para quem tem bons produtos, e o Brasil vai fazer isso, né? Nós vamos encontrar caminhos para os produtos brasileiros, e o governo já está apontando para onde é que vai ser, né? Para onde é que vai a laranja, para onde é que vai a carne, para onde é que vai minério, já está apontando com acordos comerciais que já estão sendo feitos, que ainda não foram divulgados. É verdade. Por quê? Porque acordos comerciais você tem que divulgar depois que estiver fechado. É isso que tem que ser feito, tem que ter prudência nisso daqui. Agora, eles foram irresponsáveis, pisaram na bola e agora querem colocar a culpa em quem? No marmitão. Conclua, né? Professor. No presidente Lula. Lula é culpado de tudo, né? Desse país. Lula é culpado de tudo. Mas eu sei de uma coisa. O Lula é culpado, sim. É culpado de ter colocado você no Bolsa Família e está garantindo comida na sua mesa. É culpado, sim. Conclua. Já vou concluir, companheiro. Eu tenho mais tempo, preciso ter mais tempo do que os outros. Eu tenho intervalo, estou chamando para o intervalo. Porque, olha, a Minha Casa Minha Vida é uma realidade. O Lula é culpado disso. Essa é a culpa do Lula. E eles ficam desesperados porque sabem que não vai ter para ninguém em 2026. É Lula de novo com a força do povo. Olha aí. Olha só, esse rapaz, ele não está bem. Ele não está bem das... 3 das... minutos aí, depois vamos para o intervalo. Ele só não disse para onde apontou os 4 bilhões que está faltando no Ministério da Educação. Ele não falou aonde está os 30 bilhões que foi constatado por uma auditoria do TCU que o governo escondeu gastos de até 30 bilhões. Ele tem que apontar de onde vai tirar dinheiro para comprar livros escolares o ano que vem, 2026, porque pode faltar. E aí quando o seu Lula fala em diplomacia, saudade do Lula do primeiro governo, né? Ele esqueceu de dizer o seguinte, que ele foi para a Argentina, a Cristina, quando era corrupção, ele com plaquinha lá de liberdade, seja livre, coisa assim. Isso o que é? É interferir na soberania? Ou então, quando foi buscar uma corrupta condenada lá no Peru, com um avião gastando avião o da nosso FAB. recurso. Isso é interferir na soberania? Então é o seguinte, o que eu queria dizer? Primeiro, o governo é tão forte que o Bananinha, segundo eles, tem mais influência que eles. Quer dizer, o Bananinha tem mais influência que o presidente da República. O Bananinha virou Bananão. Que para mim... E o Bananão, Bananinha. Para mim, continua sendo Bananinha. Traidoras da pátria. Por quê? Por que tem todo esse tarifaço? Lembra de um discurso lá que eu não estava nem em Rússia, nem Índia e nem China, que desses 2 países não estavam. Não me recordo qual. Foi no domingo. Uma que ele reunião. queria uma nova moeda? Exatamente. Chamou o Trump de nazista. Né? E outras coisas mais. Fascista. Sabe que o problema do Bananinha? Não é do Bananinha. E vou dizer uma coisa, viu, Edson? Com todo respeito a você... pedófilo também. Pedófilo agora. Com todo respeito a você, que é uma pessoa séria, eu respeito, eu ainda prefiro ser aliado do Donald Trump, e eu não estou defendendo tarifaço, até porque eu sou contra isso, do que ser aliado do seu Nicolás Maduro, que está tirando da jogada todos os 77%. opositores. E aí, o que é mais? Na minha matemática... Saudita? É um governo que é uma monarquia absoluta. É o governo esse? Monarquia absoluta. Não é ditadura, não. Lá, né? Monarquia absoluta. Agora, eu só queria falar, eu não interrompi você, Edson, não me interrompa. Tá certo. Na minha matemática, acho que na do senhor, da senhora que está nos vendo, 72 é maior que 50.
É uma gritaria por 50% do Donald Trump. O amigo dele, aqui o ditadorzinho da Venezuela, 72%. Mas aí tá tudo certo porque é tudo amigo. Então tudo isso pode. Quer dizer, e outra coisa, o que me preocupa? Quando fala a agenda dos governadores, tá que não vai haver coesão. Que o pessoal ligado ao governo federal não vai participar. Eu tenho dúvida se legalmente isso pode ser feito, essa construção, pelos governadores, ou teria que ser via diplomacia brasileira, via Itamaraty. Eu tenho dúvida, né? Mas não acredito que só os governadores vai dar certo, justamente porque nós estamos num momento que tudo é política, né? Infelizmente, falamos da justiça agora há pouco, se é da esquerda de uma forma, se é da direita é outra. Eu sempre cito o exemplo de Dias. Estava lá abrindo porta, está tudo certo, não aconteceu nada com ele, não tem nada de culpa. Outro que estava de férias, o Anderson Torres, até preso foi. Então, e outra questão, assim, quando fala em Trump, está sujeito a ter da OTAN. E aí não é um país, é 32 países. Por conta do quê? Que o Brasil comprou petróleo da Rússia, desrespeitou a sanção. Né? E aí vamos falar mais de governo que está tudo certo. 7 anos de calote da Venezuela. Aos amigos tudo, né? Aos outros, nem sempre. Então esse é o momento que a gente está vivendo. É ruim, um dos setores mais afetados por essa sanção aí é o agronegócio brasileiro. Se fala numa perda de 52 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares nessa faixa. É ruim, mas isso não é culpa do Bananinha, não. Isso é culpa de um sujeito chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que eu espero que seja resolvido, porque eu não sou daquela premissa do quanto pior melhor. Não, eu estou olhando o Brasil. É a nossa economia que vai impactar. Todo mundo junto. Porque nós já não temos nada construído, plano de governo, nada. Quer dizer, o vice-presidente é aquele que disse que o Lula ia votar a cena do crime, ele votou junto com o Lula. Quer dizer, o que o Brasil tem de concreto? E ainda tem mais situação dessa, quem vai perder a população brasileira, porque vamos perder empregos, muitos e muitos empregos. Quem acha que é tão simples assim, não vai para os Estados Unidos, vai baratear o preço da carne aqui. Não vai para lá, vai baratear o preço da laranja. Não é tão simples assim. Economia é um pouco mais do que isso aí, tá bom? José, 30 segundos que a gente está indo para o intervalo já, estão me cobrando aqui. Interessante a fala do professor Edson, ele citando sempre a Arábia Saudita. Você não pode nunca esquecer que lá a política não é como a brasileira. Lá é monarquia, é diferente. Se por acaso tirar esse sistema de governo da Arábia Saudita, pode ter certeza que o próprio povo, por questão cultural, vai reivindicar que volte. Diferente. Lá o povo que quer esse tipo de governo. Não é implantar da força como professor. É monarquia, não é ditadura, não? Estou debatendo com o professor, olha o nível. Não é professor que não sabe como que funciona a cultura do povo. A cultura daquele povo, a cultura deles. O governo absolutista, o que é isso, professor? Não tem como você tirar. É a mesma coisa da situação, a Venezuela é diferente. A Venezuela teve uma eleição, literalmente se prova que o cara que está no poder perdeu. E mesmo assim ele continuou lá no poder. Isso é ditadura. É diferente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma opção lá não é ditadura, cultural daquelas pessoas que estão ali. Tem que separar as coisas, professor. Sabe, diga uma coisa, o que caracteriza um país ser ditadura ou não, doutor? Aí é brincadeira, tem que se informar. Outra coisa que eu quero falar aqui. Dá aula aí, pastor. Eu tenho 30 segundos, só deixa eu... Dá aula aí, pastor. Eu tenho que rir essa agora aí de você. Outra coisa interessante que ele fala é sobre a Palestina. Gente, Israel está matando. Precisa ter conhecimento que traz aqui na TV. O Hamas é um grupo terrorista, perigoso. Eles matam, inclusive matam o próprio povo. O Hamas não é um partido político, como nós temos aqui, estamos debatendo aqui o PT, PMDB, estamos aqui debatendo PL, não. O Hamas é um grupo terrorista. Vamos concluir aí o professor 10 segundos. Porque tem que deixar isso claro aqui, mas outra coisa que eu lhe faço. O Bananinha, como disse o professor Alexandre aqui, tem lógica que um deputado federal tem mais força que o presidente, não faz sentido. Está cobrando. Não sei ter alguém usou e eu peguei na carona. Só para deixar claro, questão do tarifaço. Tem os BRICS, a Índia negociou com os Estados Unidos. A China negociou com os Estados Unidos. E o Pitt não quer negociar. O Japão negociou com os Estados Unidos, Chico Holanda, que a Toyota teve a maior valorização das ações dela desde 1977. Então, será que o problema é os Estados Unidos? Vamos deixar o filhote do ditador falar. A gente volta falando mais de tarifaço.